Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo nesta quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025. O ICL Urgente sempre às 5 horas da tarde e sempre com a gente, a Laura Couto, na Central de Informações do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM, no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Laura. Boa tarde para você que mora nesse país em que os super ricos finalmente vão pagar imposto. Não adiantou, hein? O Centrão prometeu para Faria Lima, vamos dar um jeito de vocês não pagarem imposto. Queriam dar isenção de R$5.000 sem que os ricos pagassem por isso. Mas no fim, acabou ganhando a tese da justiça tributária. Então, isenção aprovada para quem ganha até R$5.000. E super ricos pagando a conta para compensar esse dinheiro que os mais pobres vão deixar de pagar de imposto. Parece algo simples, mas custou, para ser aprovado. Precisou de muita batalha, muita gente na rua também, naquele domingo em que o povo brasileiro disse: chega, basta desta aliança do Centrão com a Faria Lima que tenta impor a sua pauta para o Brasil. Vamos falar bastante sobre isso ao longo do ICL Urgente, um dia importante para os próximos anos do Brasil. Vamos falar bastante sobre isso. Foi um passo histórico para o país. O presidente Lula se manifestou hoje nas redes sociais após a Câmara aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Está aqui o post do presidente Lula, vamos ver exatamente a postagem. O Lula ao lado dos trabalhadores, aprovado na Câmara. Então tem assim até aqui uma estética de uma vitória popular, de uma vitória da mobilização popular, esta postagem do presidente Lula: isenção do imposto de renda para o trabalhador. E o Lula disse o seguinte: uma vitória em favor da justiça tributária e do combate à desigualdade em benefício de 15 milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. A Câmara deu hoje um passo histórico na construção de um Brasil mais justo. O projeto foi encaminhado pelo governo, zerando o imposto de renda de quem ganha até R$5.000 e também reduzindo o imposto de quem recebe até R$7.350, a partir de uma contribuição mínima, disse o Lula, mínima dos muito ricos. Porque não é que os muito ricos vão pagar 50% de imposto, não, eles vão pagar no máximo 10% sobre tudo que receberem de dividendos e tal, de renda ao longo do ano. É uma vitória compartilhada pelo governo, as deputadas e deputados, e também pelos movimentos sociais. Eu achei importante o Lula dizer isso aqui na mensagem dele, porque reconhece que sem o povo na rua, sem também as manobras erradas do Centrão que levaram o povo para a rua, talvez essa aprovação não tivesse passado da maneira como ela passou nesta quarta-feira histórica para a democracia brasileira. Perceba que 2025 é um ano de consolidação. O Lula ganhou a eleição por uma margem estreita. Quase houve um golpe de Estado no Brasil. Aí chegamos a 2025, punição, condenação para Bolsonaro e pela primeira vez na história para generais e um almirante. E agora a aprovação de um projeto que foi prometido pelo Lula na campanha, em debate na televisão. O Bolsonaro dizia: você não vai cumprir. E o Lula disse: eu vou cumprir. E cumpriu. Cumpriu. Então, é importantíssimo. Ele se prepara para entrar em 2026 com esta grande conquista, a aprovação da isenção de imposto para quem ganha até R$5.000. E o Lula fazendo essa referência, Laura, a importância também dos movimentos sociais. É claro que ele valorizou a Câmara, os deputados e tudo, mas valorizou os movimentos sociais. Então, Laura, foi uma vitória também de quem foi para a rua nas últimas semanas, não é isso? Rodrigo, você falou da Câmara, é inegável que a Câmara ficou com medo do que aconteceu com a PEC da blindagem, a PEC da impunidade. Tanto a mobilização nas ruas no domingo retrasado quanto as redes sociais forçaram o Centrão a abrir mão de livrar os mais
ricos da taxação. E isso refletiu principalmente na votação, que foi unânime. Ou seja, nem os bolsonaristas que estufaram o peito na PEC da bandidagem, como o Nicolas Ferreira, tiveram coragem de ir contra a taxação dos mais ricos. Mas não foi todo mundo que compareceu, Rodrigo. 18 deputados estavam ausentes na votação de ontem, incluindo quem? O Eduardo Bolsonaro, que se autoexilou nos Estados Unidos com medo de ser preso. Bom, mas agora o próximo passo do projeto de lei é passar no Senado, Rodrigo. Muito bom, Laura. Importante você ter trazido esse ponto, eu não tinha destacado. Foi unânime. É muito raro votação unânime no Congresso Nacional. A gente teve na semana anterior uma votação unânime no Senado para derrubar a PEC da bandidagem. E agora uma votação unânime, mais de 493 votos, todos a favor da isenção do imposto para quem ganha até 5 mil, isso a gente já sabia. Mas o que chama atenção, unânime também, está aqui, ó, tá aqui no telão, unânime também, olha aqui o telão, né, com o resultado lá da Câmara, né? O quórum, 493. Ninguém ousou ficar contra. E isso aqui inclui não só a isenção para quem ganha pouco, mas cobrar de quem ganha muito. E o Centrão, Ciro Nogueira, a turma do Arthur Lira, a turma do Hugo Mota, tinha prometido para Faria Lima, vamos dar um jeito para que vocês não paguem essa conta. E não funcionou. Tiveram que se render à pressão popular. Isso é algo para a gente anotar também, né? Bom, dá para a gente perceber por que esse projeto é a maior aposta do governo Lula neste ano e visando também 2026 na tentativa de reeleição. No total, a isenção do imposto de renda vai beneficiar 15 milhões de contribuintes. 15 milhões de pessoas serão beneficiadas, enquanto apenas 150 mil pessoas de alta renda, imagina só, gente, num país de 210 milhões de habitantes, 150 mil vão pagar a conta. Essa aqui é a turma que é dona de muitos mandatos do Centrão e que o Ciro Nogueira foi lá no encontro do BTG e disse, vocês não vão pagar a conta, mas vão. Então isso aqui é uma vitória. É uma derrota, é uma vitória do povo e uma derrota da Faria Lima. Uma derrota dessa aliança entre o Centrão e a Faria Lima, fazendo esses 150 mil aí pagarem a conta. Lembrando que a alíquota máxima para esse povo aí é de 10% apenas. Não vão pagar 27,5% como paga a classe média. Mas ainda assim é uma vitória pela primeira vez fazer esse povo pagar imposto. E a gente tem um gráfico aqui que mostra o tamanho desta vitória. Olha isso aqui, gente. Imagine que o Brasil fosse isso aqui. 500 bolinhas, 500 cadeirinhas. Cada bolinha representa uma parte dos contribuintes brasileiros. Se isso aqui fosse o Brasil, o que está de vermelho aqui nesse gráfico são aqueles que ficarão isentos. É a imensa maioria. De 500 bolinhas, 325 isentas. 70 bolinhas são aqueles que vão pagar um pouco menos. É a turma que fica ali entre 5 e 7.300. 100 bolinhas, esse azul claro, é a turma que vai ficar na mesma. É a turma da classe média alta. É a turma que ganha entre 7 mil e 50 mil. E só 2 bolinhas azuis. Olha a desproporção, gente. Tá vendo essas 2 bolinhas aqui no canto? Isso aqui é a turma que vai pagar a conta. São os muito ricos. E isso aqui em vermelho é a turma que vai ser beneficiada. Se isso aqui não é justiça tributária e justiça social, eu não sei mais o que é, né? Bom, para você entender, quem recebe 5 mil por mês vai deixar de pagar quase R$ 313 mensalmente a partir de 2026. Sobra R$ 300 a mais na mão. R$ 300 na mão. Aí você vai falar, não é tanto, dá para comprar um tênis. Mas são milhões de brasileiros com R$ 313 a mais na mão. E aí, anualmente, você faz a conta de quanto é que sobra também. Dá para fazer uma série de coisas. Começar uma reforminha em casa, comprar algo melhor para a sua família. Então, é dinheiro na mão do pobre. O Lula sempre falou isso. Você dá dinheiro na mão do rico, ele aplica em fundo de investimento no exterior. Você deixa dinheiro sobrar na mão do mais pobre, ele faz a economia girar e faz a vida do filho dele, da família dele melhorar. Então, é fundamental o que está acontecendo. No caso de quem ganha entre 5 e 7.300, é uma quantidade menor que vai ser economizada. Mas para a grande massa aí, R$ 300 a mais por mês na mão
do trabalhador é fundamental, é o tamanho da vitória que foi obtida ontem. Bom, a expectativa agora é que o Senado acompanhe a Câmara. Hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que espera apoio tão grande no Senado quanto houve na Câmara. A Laura Couto traz mais detalhes. Rodrigo, depois da votação de ontem, o Haddad deve estar aliviado que esse projeto finalmente avançou no Congresso. O ministro da Fazenda classificou o episódio na Câmara como um golaço. Ele também acredita que a aprovação não vai enfrentar grandes problemas no Senado. O Haddad também deixou claro que o projeto não aumenta nem diminui a arrecadação do governo. Ou seja, a isenção do imposto de renda busca a justiça tributária, enquanto respeita o equilíbrio fiscal, Rodrigo. É isso, Laura. É justiça tributária, justiça social e é também dinheiro. Fazer com que tenha mais dinheiro para a economia girar. Vocês se lembram quando o Lula, lá no primeiro mandato, aprovou o Bolsa Família? Tinha gente, eu escutava muito isso aqui em São Paulo, falava, isso é bolsa esmola, é para comprar o povo. Não conhecem nada do Brasil. E em vários municípios brasileiros, o Bolsa Família ajudava não só a tirar as pessoas da miséria, permitir que as pessoas comessem, mas ajudava o pequeno comerciante. Era o dinheiro que ia para o comércio, na periferia, nas cidades do sertão brasileiro, no interior de Minas, interior de São Paulo, interior da Bahia. E esse dinheiro do Bolsa Família foi fundamental para um círculo virtuoso da economia. Agora a mesma coisa. O dinheiro que vai sobrar na mão do povo vai para o consumo, vai para a comida, vai fazer a economia girar ainda mais. Então é bom também para a economia brasileira. E a elite brasileira parece que não aprende. Mercado de consumo interno. Isso é um potencial que o Brasil tem. E vai funcionar. Podem acreditar, porque é pouco dinheiro, R$300, né? Parece pouco. É pouco dinheiro, mas é na mão de muita gente. E é todo mês. Não vai ser uma vez só. Não é R$300 uma vez. É R$300 todo mês sobrando para que o povo possa colocar no que achar melhor. Então, é uma vitória realmente importante. Bom, junto com a notícia da isenção do imposto de renda, a gente teve uma outra notícia importante nesta quinta-feira. Olha só, as regiões metropolitanas brasileiras registraram queda histórica na desigualdade e na pobreza, que chegou ao menor patamar em 13 anos. Os dados são do boletim Desigualdade nas Metrópoles, que foi divulgado hoje. Está aqui na manchete do icrnoticias.com.br, né? Desigualdade e pobreza nas regiões metropolitanas são as menores em 13 anos, né? Tem um tal do efeito Lula aí, né? Vamos dar uma olhada nos gráficos para vocês entenderem? Olha isso, ó. Pessoas em situação de pobreza. Você repara que ali por 2012, 2013, 2014, vinha caindo o total de pessoas em situação de pobreza. Aí acontece o golpe de 2016, aumenta de novo a pobreza, né? Tem a pandemia e agora, gente, de 2022, 23, 24 para cá, está despencando de novo. Está despencando de novo. Situação de pobreza e situação de extrema pobreza. A gente tem um outro gráfico também, ó, extrema pobreza. Dá uma olhada nesses gráficos. Não tem mágica nisso aqui, não. Não tem mágica. A avaliação do relatório é de que o Brasil, claro, continua sendo um país que concentra muita renda na mão de poucos. Agora, o que explica a redução da desigualdade? Aumento da renda do trabalho entre as camadas mais pobres da população, recuperação do salário mínimo, queda do desemprego. Não tem mistério. Povo trabalhando, povo ganhando um pouquinho melhor. A extrema pobreza diminui no Brasil. Ainda assim, nós somos um país muito desigual, é importante ressaltar isso, né? Um país em que os 10% mais ricos nas regiões metropolitanas ganham 15 vezes mais do que os 40% mais pobres. Por isso que quem é mais rico tem que pagar mais imposto. Porque tem muito mais dinheiro, não é um pouquinho só não, é muito mais. Então, esse quadro aqui mostra que tem um caminho, que o Brasil está retomando esse caminho e que o caminho é mais gente ganhando um pouco melhor para todo mundo melhorar junto. É o caminho que a gente já trilhou, interrompeu com o golpe de 2016 e com o governo Temer e Bolsonaro e agora está sendo retomado. Tomara que a gente consiga manter isso. É um caminho
ainda trabalhoso, porque nós temos muita desigualdade, mas que indica aí futuro para o nosso país. Bom, enquanto o governo Lula celebra a aprovação da isenção do imposto de renda, que é uma vitória que pode também virar um trunfo eleitoral, né? Os nomes da oposição correm para se articular, para articular uma candidatura na disputa do ano que vem. E quem também está aparentemente de volta a esse jogo, ou pelo menos tentando, é um nome que ressurge das tumbas aí, né? O deputado federal Aécio Neves. Eu falei do golpe de 2016, que ajudou a aprofundar a desigualdade. O Aécio ajudou a dar o golpe de 2016. Né? Foi que se articulou com o Eduardo Cunha, com o Temer, e derrubou a Dilma, porque não aceitou a derrota em 14. E agora ele está de volta. Ele vai reassumir a presidência do PSDB, né? E está prometendo reerguer o partido em 2026. Quem acredita nisso, hein? O PSDB não tem nem governador mais, tem uma bancada ridícula. Já foi o segundo partido do país. Só o Aécio está segurando essa bandeira aí. Ele vai assumir a presidência do PSDB no começo de dezembro. O parlamentar quer adotar um discurso de pautas como eficiência da máquina pública e responsabilidade fiscal. Golpismo também, Aécio? Só conta pra gente. Mas ele está aí, prometendo se reorganizar. Olha ele com o diretorzão da Globo lá na época, que apoiou o Aécio, mas não adiantou. Perderam juntos para Dilma. Depois deram um golpe. Bom, a meta do Aécio é eleger cerca de 30 deputados federais no ano que vem, o que seria um salto com relação aos 13 deputados que o PSDB tem hoje. Bom, é a tentativa, é mais um que surge aí no momento em que o Lula se fortalece, o Bolsonaro vai para a cadeia, a direita está desorganizada, e aí o Aécio ressurge da tumba para tentar levantar os tucanos quase em extinção. Bom, quem também está enrolado e está favorecendo a disputa para o Lula é a direita, né? A Laura tem mais informações sobre isso. Laura? Rodrigo, com a condenação do líder, o Jair Bolsonaro, os extremistas estão meio perdidos sem saber o que fazer com as eleições do ano que vem. Diversos nomes têm sido ventilados, mas sem muita convicção, né? Como o do Tarcísio, do Caiado e até mesmo integrantes da família Bolsonaro. Mas a sensação é de que eles ainda têm um fundinho de esperança de que o próprio Bolsonaro vai ser o candidato da oposição, sendo que ele está inelegível até 2060, Rodrigo. Mas a notícia de hoje é que o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu pôr um freio, pelo menos por hora, nas articulações para lançar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao Palácio do Planalto em 2026. Eles estão nesse vai e vem incansável, Rodrigo. E segundo aliados, o Bolsonaro colocou a culpa pela decisão em caciques do Centrão, que estariam ajudando o Lula a se reeleger, segundo o Bolsonaro, por aprovar medidas populistas, entre elas o projeto que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5.000, como a gente mencionou, que foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. Tá chamando de populista a medida de isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000. Olha, se eles forem por esse discurso, facilitam a vida do Lula. Porque é o que eu estava dizendo. Na época do Bolsa Família, a turma do PSDB aqui em São Paulo chamava de Bolsa Esmola, com uma arrogância, dizendo, esse povo aí que recebe Bolsa Família. Se lascaram. O Lula se consolidou junto aos mais pobres, porque o discurso elitista do PSDB afastou o PSDB do eleitorado. O Bolsonaro está perdido politicamente. Quer que seja alguém da família dele, depois pode ser o Tarcísio, agora não vai ser o Tarcísio. O que a gente tem de novidade hoje, é o que a Laura trouxe aí, é que o Bolsonaro teria mandado recados para a turma dele de que abortou o projeto Tarcísio de Freitas. Está suspensa a ideia de lançar Tarcísio de Freitas como candidato bolsonarista para 2026. Vamos aguardar, o Centrão ainda tem esperanças de fazer do Tarcísio esse candidato, mas o jogo na direita está completamente desarrumado. Eles ainda estão tentando arrumar um nome para concorrer com o Lula. Como a gente já disse aqui nas últimas semanas, quem cresceu um pouco por causa desse vazio, dessa confusão, é o Ratinho Júnior, governador do Paraná, tentando agora ocupar esse espaço. Bom, falando em Bolsonaro e nessas tentativas meio confusas da direita de se consolidar, enquanto o Lula tem um projeto, tem isenção de imposto de renda, tem projeto, tem o que mostrar, a direita fica falando em anistia, fica defendendo bandido e fica fazendo reunião com o chefe da quadrilha, que é o Jair Bolsonaro. Mas falando nisso, hoje o ministro Alexandre de Moraes autorizou que Jair Bolsonaro seja entrevistado, olha só, num podcast, o podcast Café com Ferri, apresentado pelo
Rafael Ferri, né, que é esse que está aí na tela. Agora só falta o Bolsonaro confirmar a presença, obviamente vai ser à distância, né? Ele tem até 5 dias para se manifestar, mas está dada a autorização, até para tirar esse discurso de que não tem liberdade de se expressar. Vamos lembrar que o Supremo não deixava o Lula dar entrevista. Vão deixar o Bolsonaro falar? Parece que vão. E vamos ver o que o Bolsonaro é capaz de dizer num podcast desse. Vai sair xingando o Alexandre de Moraes? Ou vai dizer que o Alexandre de Moraes pode ser o vice? Ele não tem um discurso? Qual é o discurso do Jair Bolsonaro? Eu acho que quanto mais corda der para ele agora, é capaz dele se enforcar ainda mais. Segundo o pedido feito pelo podcast, o episódio não seria transmitido ao vivo e respeitaria eventuais sigilos e as decisões e os limites judiciais para uma entrevista feita com alguém que está condenado por ser chefe da quadrilha golpista e está em prisão domiciliar, aguardando o cumprimento definitivo desta condenação. Pessoal, a Câmara dos Deputados aprovou hoje um requerimento de urgência para um projeto que torna crime hediondo a adulteração de bebidas e alimentos. É um tema que está preocupando demais o Brasil inteiro, com esses casos do metanol, né? O requerimento acelera a tramitação da proposta, que ainda precisa ser votada pelo plenário. O projeto foi incluído na pauta pelo presidente Hugo Mota por conta desse aumento de casos de intoxicação por metanol. O que implica essa mudança? Bom, para quem não sabe, a Constituição determina que crime hediondo é inafiançável, não pode ser perdoado com anistia. A Laura traz mais detalhes sobre esse projeto que a Câmara está tentando acelerar para dar uma resposta nesses casos aí de metanol, Laura. Rodrigo, vou trazer aqui informações sobre os casos. Depois da determinação de notificação imediata pelo Ministério da Saúde, o número de suspeitas de intoxicação por metanol subiu para 43 pessoas no Brasil. Desse total, foram registrados em São Paulo 39 casos, sendo 10 confirmados e 29 em investigação, além de outros 4 casos em investigação em Pernambuco. E olha que grave, Rodrigo. Ao menos 2 menores de idade que consumiram bebidas alcoólicas fora de casa estão entre os casos suspeitos de intoxicação por metanol aqui em São Paulo. Só uma morte decorrente desse tipo de intoxicação foi oficialmente confirmada pelo Ministério da Saúde. Mas 7 óbitos seguem em investigação, sendo 2 em Pernambuco e outros 5 também em São Paulo, Rodrigo. Pois é, Laura. E olha, uma informação que circulou hoje, eu estava falando aqui das heranças do golpismo de 2016, interrompendo aquele ciclo de crescimento do Brasil, aquele ciclo de redução de desigualdade no Brasil, a renda estava melhorando, a desigualdade estava diminuindo, várias coisas foram feitas no Brasil em 2016. Né? O avanço dessa extrema-direita, né? Desmonte de vários órgãos importantes, desmonte de políticas sociais. E mais uma herança do golpe. Você quer saber qual é? Tem a ver com metanol. Um dos motivos, né, para esses episódios de metanol é que em 2016 o sistema de controle de produção de bebidas, o chamado Sicob, foi suspenso. Sabe aquele discurso quando o Temer vai para o poder? Precisamos de liberalismo, vamos retirar o Estado, tem muito Estado na economia. Retiraram, acabaram com esse sistema de controle das bebidas e o que acontece? Tem gente morrendo com o consumo de bebida adulterada. Tem um governador de São Paulo que diz, não, veja bem, não tem nada a ver com o crime organizado, ele não cuida de São Paulo e desde 2016 nós desmontamos esse sistema que fazia a fiscalização das bebidas. A alegação na época é que o sistema tinha altos custos de manutenção, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano. O que vale mais, hein? Gastar com a fiscalização ou depois ter que ficar nesse pânico que as pessoas não podem nem tomar uma caipirinha fora de casa com medo de ter metanol misturado na bebida. É isso. Mais uma herança maldita desse golpismo que nós ainda estamos acabando de derrotar. Ainda estamos derrotando. Attenzione, pickpocket. Vamos mudar de assunto aqui. Hoje termina a licença de 127 dias do mandato de Carla Zambelli, a deputada federal que está presa em Roma desde julho. Ela deixou o Brasil em maio, depois de ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão. Na época, Zambelli pediu afastamento para tratar da saúde. Mas e agora?
que vai acontecer com ela? Explica pra gente, Laura. Rodrigo, o que acontece é que agora a deputada federal vai passar a acumular faltas. Isso acontece porque, segundo as regras da Câmara, o afastamento não é prorrogável. E assim a Zambelli teria que retomar o cargo no lugar do suplente, o coronel Tadeu. Mas só tem um probleminha aí nessa história. Ela não pode voltar simplesmente porque ela está presa numa penitenciária feminina lá na Itália. Agora, se a deputada registrar a ausência em mais de 1/3 das sessões do ano, ela vai perder o mandato, que é o mesmo caso do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde o começo do ano. Mas, como a Zambelli já enfrenta um pedido de cassação na Comissão de Constituição e Justiça, dificilmente ela vai sair dessa. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, Rodrigo. Isso, a situação da Zambelli não está fácil não, mas ela procurou, né? Ela procurou. Atualização sobre a flotilha que tentava levar ajuda ao povo de Gaza. Israel anunciou hoje que vai deportar para a Europa os ativistas da Global Summit, que tentaram furar o bloqueio na faixa de Gaza. A frota de barcos saiu de Barcelona com cerca de 45 embarcações, ativistas de quase 50 países. Entre os nomes públicos que participaram da missão e que foram detidos está a deputada do PT do Ceará, Luiziane Lins. A Câmara não ficou calada com esse ataque de Israel, até o Hugo Mota, hein? Hugo Mota resolveu se mexer um pouco, se manifestou nas redes, protestando contra o que aconteceu. A gente tem a postagem aqui, rapidinho, só dar uma piscadinha aqui da postagem do Hugo Mota protestando. Fui informado pelo coordenador da bancada do Ceará que a deputada Luiziane, juntamente com outros passageiros e tripulantes, foi apreendida pela Marinha de Israel. Em contato com o ministro das Relações Exteriores, solicitei apoio do Itamaraty para que a parlamentar e os demais cidadãos capturados recebam a devida proteção consular. É o mínimo que se pode fazer em relação a esse caso. Pessoal, bate-boca hoje de novo, hein, na CPMI do INSS. O presidente da CPMI está aproveitando essa comissão para fazer conteúdo para a campanha eleitoral dele. Durante a sessão de hoje, o deputado do PT, Paulo Pimenta, subiu o tom contra algumas manobras feitas pelo presidente do colegiado, o Carlos Viana, durante o depoimento de Vinícius Carvalho, ministro do governo Lula, né? Pimenta chegou a se alterar, levantar da cadeira e acabou sendo repreendido pelo Carlos Viana, que é o presidente, é de Minas, é um bolsonarista e está presidindo esta comissão que tenta investigar. Olha aí o Sérgio Moro, é mais um dos bolsonaristas aí também, dos direitistas, tenta investigar os desvios acontecidos com esse escândalo do INSS. Então, mais um bate-boca por lá. Pessoal, rapidinho aqui, só um registro, uma notícia triste desta quinta-feira. O lendário artista Milton Nascimento foi diagnosticado com demência por corpus de Lewy, uma das formas mais comuns da doença. Entre os sintomas estão dificuldade de atenção, perda de memória, rigidez motora e flutuações de consciência. Está aí a nossa manchete. Foi um aviso feito pela própria família, pelo filho dele. Os primeiros sinais da doença começaram a aparecer em 2024. Milton, o gigantesco Milton Nascimento, voz marcante da música brasileira, tem 82 anos, já está afastado dos palcos, né? Ele tinha aí o diagnóstico de Parkinson, mas agora também esse diagnóstico de demência. Muita sorte, muita calma para a família do Milton, que vai ter que lidar com isso agora ao longo dos próximos anos. Pessoal, queria agradecer aqui a Laura Couto pela parceria com a gente, mais uma vez ao vivo aqui no ICL Urgente. Obrigado, Laura. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Valeu, pessoal. Mais uma vez deixar o recado aqui, semana que vem tem o documentário, hein? Vai para a Argentina, carajo, quinta-feira, 9 de outubro, 8 horas da noite, você acompanha aqui no ICL. Como é que você faz para acompanhar? Digita iclurgente.com.br, iclurgente.com.br, põe o seu e-mail e a nossa turma, o pessoal aqui do ICL te lembra. Olha, é hoje o documentário em que o Eduardo Moreira percorre a Argentina, conversa com o povo, conversa com especialistas e mostra que está acontecendo com a Argentina nesse governo de destruição conduzido pelo Javier Milei. Vai para a Argentina, carajo! Documentário fundamental, tem tudo a ver com isso que a gente estava falando aqui. Desmonte, tentativa de desmontar tudo aqui no Brasil. O Milei está fazendo a mesma coisa na Argentina. Vai ser derrotado? Como é que o povo está reagindo? É o que você vê na próxima quinta-feira. Se inscrevendo desde agora em iclurgente.com.br. Tá aí o convite, daqui a pouco vem aí o N2 com mais informações ao vivo e eu estarei por lá. Um abraço, obrigado, gente. Se eu fosse brasileiro e tivesse mais de 60 anos,
eu ficaria muito preocupado com o que está acontecendo na Argentina. Porque Javier Milei tem sido usado como exemplo por várias pessoas que querem se candidatar à presidência da República no Brasil. E o que ele está fazendo na Argentina com os aposentados, talvez seja a maior maldade já feita com os aposentados em qualquer lugar do planeta. Esse é um dos assuntos que a gente comenta no nosso novo documentário Vai pra Argentina, Carajo, que a gente vai exibir aqui no ICL gratuitamente no dia 9 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você tem o interesse de entender o que está acontecendo lá, não perca esse documentário. E no dia 9 a gente se encontra. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. Que a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.